Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos online, in company e consultorias no setor de biogás e biometano. Eu me chamo Leidiane Ferronato Mariani, sou engenheira ambiental e doutora em planejamento de sistemas energéticos e uma das sócias fundadoras da Amplum Biogás. Eu quero te convidar para saber mais sobre a Amplum e os nossos cursos. Então acesse www.amplumbiogas.com.br ou busque nas redes sociais por @amplumbiogas. Esse podcast foi criado para a gente dialogar com o setor de biogás e biometano, e a ideia é conhecer melhor os profissionais do setor, aprender com eles, compartilhar conhecimento e, claro, saber qual que é a visão deles para o presente e para o futuro desse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, lembre de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. Você também pode se inscrever no canal ativando o sininho. Você receberá assim um lembrete de que tem conteúdo novo. Mas se você está nos ouvindo pelo Spotify e já gosta do nosso trabalho, classifique a gente com 5 estrelinhas e recomende esse podcast para outros profissionais do setor. E lembre-se de seguir o nosso perfil, assim você será avisado logo que o novo episódio sair. Pessoal, hoje a gente vai conversar com um profissional que eu admiro muito pelo trabalho que há anos vem desenvolvendo no setor de digestão anaeróbia e biogás. O pesquisador Ayrton Kunz. Vamos conversar sobre pré-tratamento de substratos e performance da digestão anaeróbia. Eu vou contar um pouquinho para vocês do currículo do Ayrton, que é químico industrial, mestre e doutor em química. Fez estágio de pós-doutorado na Texas A&M University e no USDA ARS, que é como se fosse a Embrapa dos Estados Unidos. Já foi presidente e diretor de pecuária da Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos da Produção Agropecuária e Agroindustrial, a SBERA, e foi chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Suínos e Aves, que fica em Concórdia. Atualmente é pesquisador da Embrapa, Suínos e Aves, professor de programas de pós-graduação da UNOeste, Universidade Federal da Fronteira Sul e da Universidade Federal do Paraná, e editor diário de diversas revistas científicas. Tem experiência na área de engenharia agrícola e ambiental, com ênfase em tratamentos e aproveitamento de resíduos da produção animal, atuando principalmente em digestão anaeróbia, remoção de nitrogênio, remoção de fósforo e reuso de efluentes. Olá, Ayrton, seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. É uma grande satisfação para a gente ter você aqui e ter a oportunidade de bater esse papo contigo. Olá, Leidiane. Olá, Renata e todos que nos acompanham aí nesse podcast. Realmente uma satisfação estar aqui e nós podermos bater um papo sobre o tema biogás, que para nós todos é tão cativante, né? E para vocês ouvirem esse podcast, como a Leidiane sempre diz, muitas vezes lavando a louça, fazendo atividades domésticas ou coisas da casa, né? Em diferentes momentos, assim, para a gente ouvir, discutir de uma maneira bem tranquila, assim, sobre esse tema biogás. Ótimo, que bom. Obrigada por ter aceito o convite. Ayrton, olha, para quem já conhece nosso podcast, esse é um momento importante de conhecer mais sobre os profissionais do setor de biogás, além do mundo profissional. Então, antes da gente entrar no tema aqui do podcast de hoje, nos conte mais sobre você, assim, além desse mundo profissional, quem é você? Onde você mora? Quais são os seus hobbies? Alguma curiosidade da tua vida pessoal? Conta pra gente. Eu moro aqui em Concórdia, né, em Santa Catarina, já há 20, deixa eu fazer as contas aqui, 22 anos já. Eu morava em Curitiba, eu mudei para Concórdia para começar a trabalhar na Embrapa e algo muito interessante, assim, que eu sempre, naturalmente, na minha carreira de pesquisador, eu sempre fui atraído por efluentes, né? Desde a graduação, eu trabalhei com temas envolvendo efluentes e aí caí na Embrapa, comecei a trabalhar com o tratamento dos efluentes da produção animal, entrei na questão do biogás, comecei a atuar nisso aqui na Embrapa. O tema não é novo, né, dentro da Embrapa. Nós temos, assim, eu sempre falo isso, o primeiro biodigestor aqui na Embrapa é de 1981,
talvez muitos que nos estão nos escutando hoje, nem eram nascidos à época ainda, né? E a gente trabalhou nisso nesse tempo, temos trabalhado nesse tempo, né, em pesquisas nessa área. Bom, eu gosto muito sobre hobbies, né? Eu gosto muito de corrida. Eu sempre brinco com o pessoal que a corrida é minha cachaça, né? Então, quando as pessoas me perguntam por que eu acordo de domingo de manhã, 5 da manhã, para ir fazer uma corrida, que a gente chama de longão, né? Correr a uns 20 e poucos quilômetros, eu sempre digo que, obviamente, é só por causa do dinheiro, porque sem isso não faria, não faria isso. Mas é algo muito, muito prazeroso. Agora eu estou treinando para correr a maratona de Porto Alegre, no início do mês de junho, né, que são, para quem não conhece, a maratona são 42 quilômetros. São Silvestre não é maratona, né? Para quem corre, dizer assim que São Silvestre é maratona, o pessoal fica nervoso. Então, para vocês saberem isso, que sempre quando fala em maratona, são 42 quilômetros de corrida, né? E eu gosto muito disso. Recentemente comecei a pedalar também. Enfim, são coisas que ajudam a gente a relaxar, né? E, enfim, sair um pouco fora da rotina que a gente tem muitas vezes no nosso dia a dia. Isso é muito bom para todos nós, né? Eu tenho minha rotina familiar também, com minha esposa Bettina, que ela é personal organizer, um ramo completamente diferente do meu, né, que a gente trabalha, né? Então, Maravilhosa, a gente... ensinando todo mundo a organizar. E a minha filha Isadora, né, também, que está com 16 anos agora, então a gente tem... essa é a nossa vidinha aqui no Velho Oeste, né, que a gente brinca aqui em Concórdia. Ótimo. Que bom. Obrigada por compartilhar um pouquinho mais da tua vida, Ayrton, com a gente. Quando eu resolvo fazer alguma atividade física, né, correr, caminhar, um desafio para mim, depois eu volto para casa, subo lá no Strava e vejo a atividade do Ayrton, que ele correu 20 quilômetros naquele domingo. Isso me incentiva, Ayrton. Me incentiva a correr e caminhar um pouco mais. Mas vamos lá, vamos falar de biogás agora. Ayrton, você já começou a contar para a gente um pouquinho como que você chegou nesse mundo do biogás. Você falou que você chegou na Embrapa e começou a trabalhar com efluentes. Em que ponto efluentes passou também a ter essa conexão com o biogás? Além, é claro, de que efluentes tratados geram biogás, mas que você realmente começou a trabalhar com esse tema. Bom, o tema biogás dentro da Embrapa e dentro do setor que nós atuamos, né, principalmente que é a área dos resíduos da produção animal, ele sempre foi bastante importante, assim, os processos de geração de biogás. Então, foi algo meio que natural, né, que o nosso grupo aqui já havia experiências nisso e a gente começou a trabalhar e atuar nisso. E algo bem interessante, assim, que nos últimos anos, principalmente 10 anos para cá, nós fizemos um processo que a gente chama de scale down, né? Que a gente baixou a escala de produção do biogás e nós trouxemos o biogás novamente para dentro do laboratório. Ou seja, nós fizemos isso para controlarmos os processos, estudarmos melhor os processos de digestão, né? Como o biogás tem se transformado muito nesses últimos anos, esse trabalho em laboratório ele é muito importante para a gente poder simular, modular processos e que a gente possa, daí, a partir dessas recomendações, levar isso de volta, né, para o biogás, né, para as plantas, né, de biogás em escala plena. Então, hoje a gente tem isso aqui no laboratório, né, com o laboratório de biogás, que a gente faz esses trabalhos, esses estudos aqui. Temos obtido respostas bastante interessantes que têm contribuído muito com a cadeia, né? No primeiro momento, as pessoas falam, mas para que um laboratório de biogás? Eu quero fazer isso diretamente na planta. Daí eu sempre falo para as pessoas, se quer simular alguma coisa, fazer a coisa dar errada, faça isso num laboratório, em pequena escala, não num reator de grande escala, né? Isso sempre cria grandes transtornos e grandes complicações. Uhum. Então, Prejuízos, né? Oi? Grandes prejuízos Grandes também, né? prejuízos, né? Basicamente é isso, né? Essa linha assim que a gente tem atuado
e trabalhado aqui na Embrapa. Ayrton, e aí, então, você está falando bastante da questão de laboratório, né? E dessa experiência que vocês têm de trabalhar pesquisa e desenvolvimento, muito conectado na inovação, nas empresas, nas indústrias, né? Ayrton, quando nós te convidamos para esse podcast, a gente ficou pensando qual seria o tema a explorar contigo. Afinal, você tem uma visão bastante completa de todo o processo de digestão anaeróbia, do digestato, do tratamento do substrato. E aí, decidimos por focar nessa parte inicial. Então, como fazer o pré-tratamento do substrato para a digestão anaeróbia. Mas antes da gente entrar na pergunta específica, o que é substrato? E o que é pré-tratamento do substrato? Nos conte, de uma maneira simples para o ouvinte entender. Sim, não mais do que uma hora, né? Mais ou menos. Bem, é bem importante nós pontuarmos um pouco isso, né? Sobre o biogás, os processos da digestão. Isso tudo está extremamente conectado. E a gente não pode esquecer isso. A gente não pode olhar o biogás apenas como caixinhas, né? E a caixinha que todo mundo olha e gosta de olhar é a caixinha do biogás, a caixinha do biometano, né? Todo mundo tem interesse. E, obviamente, o biogás é produzido para um dos pontos de rentabilidade de monetização é esse. Mas antes do biogás, ele é formado, ele é gerado por processos biológicos. Os processos biológicos são vida, são micro-organismos. Né? Então, a gente tem que entender esses processos. E como é que eles acontecem? Eles acontecem com conversões de matéria orgânica, ou seja, os micro-organismos, eles não estão ali para reduzir os gases de efeito estufa, porque está aquecendo o planeta, eles não estão preocupados com isso, absolutamente. Mas eles estão querendo simplesmente sobreviver. E a nossa função é dar alimento para que eles, através de uma rota, que a gente chama de uma rota anaeróbia, vão produzir o biogás. Né? Então, isso é de uma maneira direta assim. E aí nós temos, então, qual é o alimento que a gente vai dar para o biodigestor? Basicamente, eles se alimentam, as bactérias e as árqueas, que são os micro-organismos que efetivamente produzem o metano, elas se alimentam de matéria orgânica biodegradável. Ou seja, é aquele alimento que é prontamente disponível para essas bactérias que ela consegue assimilar. E as bactérias e as árqueas, assim como nós, sempre buscam o menor esforço. Então, se elas precisam gastar muita energia para obter energia de um substrato, ela vai dizer simplesmente assim: estou fora, isso não me interessa. É muita energia para isso. Né? Assim como você está muitas vezes deitado no sofá e tem que pegar um copo d'água na cozinha e falar: não vou levantar daqui agora porque é muita energia. Né? Parece que você vai morrer fazendo isso. Então, as bactérias, elas estão ali dentro dessa lógica, muito simples. Se tem um balanço de energia que é interessante para elas, elas atuam. Caso não, elas não atuam. Aí esse material que entra nos reatores, né, que a gente chama, tecnicamente eu gosto de chamá-lo de substrato, mas esse substrato é um conjunto, né, de uma série de coisas. Ele pode ser uma mistura de resíduo, ele pode ser um resíduo, ele pode ser misturado com outros substratos, como, por exemplo, culturas energéticas, e tudo isso vai impactar diretamente o processo de digestão. Então, essas fases são bem importantes. E nós, aqui na Embrapa, nós atuamos em duas grandes linhas, que é uma linha que é a parte da digestão, especificamente, né, envolvendo os substratos que alimentam o digestor, o processo da digestão, e o outro que é o digestato, ou seja, esses efluentes que saem desses biodigestores, que a sua característica será a função daquilo que você está alimentando o biodigestor e do processo de biodigestão que você tem. Então, de uma maneira bastante simples, isso é bem importante que todos nós saibamos. E aí as saídas disso, né, como nós falamos já anteriormente, o biogás purificado, que é o biometano, tudo isso tem uma cadeia muito importante para isso. Mas a gente não pode esquecer que ele é sempre mediado por um processo biológico, e o processo biológico é a vida, que tem as suas complicações como todos nós, né?
Eu sempre brinco com os meus alunos no laboratório, quando eles chegarem no laboratório, a primeira coisa que tem que fazer um carinho nos reatores, conversar com as bactérias que estão lá dentro. Né? Dizer, aqui, papai está aqui, mamãe está aqui. Né? Para eles De conversarem com trabalhar as... direitinho. para eles trabalharem direitinho, né? Isso é importante. É um ponto importante, porque assim, entender que a digestão anaeróbia que produz o biogás precisa de atenção, né? É um processo, as bactérias, os micro-organismos que estão ali precisam de atenção e precisam de atenção também nesse processo de preparação do substrato para alimentá-los, né? Então, nessa linha, quais que são os métodos e tecnologias para esse pré-tratamento, Ayrton? Quanto que isso aumenta a performance do biodigestor? O quanto isso faz diferença no funcionamento do biodigestor? Essa pergunta, Leidiane, é bem interessante, né? E muitas vezes eu vejo as pessoas pensando, tem um biodigestor, e aí ela fala, eu vou botar esse substrato para dentro aqui, esse resíduo para dentro desse biodigestor. Nós temos que entender, a lógica tem que ser no seguinte sentido. Primeiro, entender e conhecer o substrato, como que é esse material, esses resíduos, né, que você vai colocar no seu biodigestor, e depois você pensar na tecnologia da digestão que você vai utilizar. Então, você tem diferentes tipos de biodigestores. Né? Tem um biodigestor de lagoa coberta, um biodigestor do tipo CSTR, você tem reatores do tipo ASB, todos eles têm características de operação diferentes, e isso é modulado pela característica do substrato. Então, por exemplo, você tem um substrato ou uma mistura de substratos que você tem uma alta concentração de sólidos, por exemplo, na faixa de 10% a 12%, você usa um biodigestor do tipo CSTR. Você não vai colocar isso dentro de um biodigestor do tipo lagoa coberta, muito menos ainda num reator, né, um biodigestor do tipo WASB, né, porque eles trabalham com extração de sólidos diferentes. Então, as separações que você precisa fazer, o pré-tratamento, vai ser função dessa característica do processo de digestão que você utilizará. Né? Muitas vezes não precisa fazer, ou outras vezes precisa fazer. E esses processos de pré-tratamento, eles podem ser algo muito simples, como um processo de separação sólido-líquida, como pelo uso de um decantador, por exemplo. Um exemplo disso são os resíduos da produção animal. Né? Você tem, muitas vezes, eles têm bastante água, eles são bastante diluídos. Então, um processo de sedimentação simples, você remover essa fração que está um pouco mais concentrada para você jogar isso no biodigestor, pode ser uma estratégia. Ou algum outro tipo de separação mecânica um pouco mais elaborado, né, com um processo de separação. Então, isso tudo, de novo, tem que ser função da tecnologia. Isso falando dos processos físicos assim, de separação. E aí tem outro grupo, que podemos dizer assim, de processo de preparação do substrato, é quando você tem substratos que têm uma baixa biodegradabilidade. Então, um exemplo disso, esgoto, né? Lodo de esgoto. As estações de tratamento de esgoto, elas geram muito lodo. E esse lodo, ele tem uma baixa biodegradabilidade. Então, você tem que agir com processos de pré-tratamento desse lodo, e aí são tecnologias que você tem de pré-tratamento, como, por exemplo, ultrassom, uso de vapor, né, com pressão, para você... Basicamente, o que ele visa é abrir essa molécula, essas macromoléculas, e permitir que os micro-organismos consigam acessar e quebrar essas moléculas, e que quando quebram essas moléculas, nós temos o processo de recuperação de energia. Né? Os micro-organismos utilizam energia. Então, vamos voltar um pouco lá nas aulas de biologia, né? Que todos lembram lá do nível médio, né? Que pensava assim, graças a Deus, nunca mais vou precisar ver esse negócio aí. Então, lembro do processo de metabolismo. Né? Metabolismo é o processo que tem de conversão, né, do substrato para retirar energia. Então, você tem duas
O metabolismo se divide em dois caminhos, né? O catabolismo e o anabolismo, né? Então, o catabolismo são as quebras das macromoléculas tirando energia. E anabolismo é quando você junta, né? Junta essas moléculas formando moléculas maiores. Catabolismo, moléculas maiores formando moléculas menores. Por exemplo, você tem uma macromolécula e você vai formar um metano. Quebrou, 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 até chegar lá no metano. Anabolismo junta, é outro processo. Não acontece dentro do processo da digestão o anabolismo. É o processo de anabolismo que nós temos, por exemplo, em síntese celular, né? Que a gente tem assim, que a gente produz as moléculas. Então, isso são esses dois grupos dos processos metabólicos. E outro, um exemplo que acontece nas macromoléculas, que são de difícil degradação, e a natureza é sábia com relação a isso, né? Por exemplo, a lignina, celulose, né? A hemicelulose, desculpa, são moléculas mais complexas, elas são de mais difícil degradação, por um motivo também bastante simples, né? Imagina você tem uma árvore que ela é facilmente acessada e facilmente degradada, literalmente não para em pé. Então, porque todos os mecanismos vão lá e começam a agir sobre ela. Então, a natureza tem mecanismos de proteção para que a vida aconteça, né? E aí a gente usa isso dentro dos processos de biogestão, a gente precisa, no caso dessas, a lignina, por exemplo, né? Essas moléculas mais complexas, a gente precisa quebrar essas moléculas em moléculas menores, através de processos, como eu falei anteriormente. Pode ser um processo químico, né? Com uma hidrólise ácida, alcalina, pode ser um processo com ultrassom, como eu falei anteriormente, né, para você quebrar e abrir essas moléculas e fazer com que elas estejam disponíveis para as 4 fases do processo da digestão anaeróbica. Entendido. Bem interessante. Então, a gente tem processos, esses métodos e tecnologias para esse pré-tratamento podem ser físicos, pelo que eu estou entendendo, químicos ou biológicos, ou até combinar eles. Exatamente. Desde mais simples, como uma decantação, que chamam de caixa de areia, por exemplo, você fazer com que o dejeto do sinocultura, antes de ir para o biodigestor, haja uma decantação e a areia fique no fundo e não entre no biodigestor para não ter, para não acumular no fundo do biodigestor e prejudicar o funcionamento. Até processos que a gente pode quebrar a lignocelulose de, por exemplo, uma palha, um cultivo energético que a gente chama, que é, por exemplo, plantar, como na Europa é muito utilizado, né? Se planta milho, faz a silagem e coloca no biodigestor. E aí se faz esse processo de quebra da lignocelulose antes, que a própria silagem já apoia, já ajuda nesse processo, para as bactérias acessarem mais. É mais ou menos isso, né, Ayrton? Isso, exatamente. Lançarmos mão desses processos para que os micro-organismos consigam utilizar isso como alimento. Então, isso do ponto de vista biológico, ele é um alimento. Se a gente não conseguir absorver isso como alimento, ele vai passar pelo biodigestor sem ter a função que a gente quer, que é produzir o biogás. E aí, esses processos, né, que eu disse que são muitas vezes até simples de fazer, um processo de separação sólido-líquido, que você concentra os materiais, né? Então, um exemplo disso, eu quero usar um reator CSTR, né, que são os reatores aquecidos, eles são agitados, com nível tecnológico um pouco mais alto. Qual o material que eu vou jogar nesse reator? Eu sempre brinco com as pessoas quando me perguntam, eu digo assim que um CSTR não é uma chaleira, então você não pode aquecer água, né? Porque você gasta energia para esse aquecimento. Então você tem que muitas vezes usar esses processos de composição de resíduos para que você tenha uma concentração de sódio mais alta e menos água, porque isso vai estar lá dentro, essa matéria orgânica biodegradável que vai estar lá dentro. Se você tem um material muito diluído, é muita energia para pouco biogás produzido. Então, isso tem que ficar... É importante que se saiba disso e na hora de a gente tomar a decisão de escolher um processo de biodigestão, escolher qual é o melhor reator que a gente vai utilizar para esse processo. Então tem uma conexão para o nosso ouvinte entendendo. Existe uma conexão muito grande entre
se decide por investir numa planta de biogás que seja realmente numa lógica industrial de produção de biogás, que o foco seja buscar o máximo de rendimento dessa unidade na produção de biogás e de digestato, provavelmente vai se optar por uma tecnologia um pouquinho mais avançada para a digestão e, consequentemente, vai se buscar mais substratos que provavelmente vão demandar mais pré-tratamento para poderem ser aproveitados. Então, existe uma certa conexão entre a complexidade da tecnologia de biodigestão também puxar uma complexidade de pré-tratamento. Não dá para ter uma tecnologia assim, mais avançada de biodigestão sem também ter um pré-tratamento. Você considera que existe essa conexão forte entre esses dois processos? Há uma completa sinergia, Lidiane, nisso, né? Isso a gente precisa ter clareza e precisa estudar, principalmente quando a gente pensa em uma planta de biogás, uma unidade que vai estar dedicada à produção de biogás. Então, tudo, uma vez mais, começa lá com o substrato. Então, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é, primeiro, onde que está esse material? Qual é a distância que ele está por trazer isso para a planta? Porque muitas vezes vai custar mais caro você trazer do que você produzir biogás. Então, entender isso no território que você pretende instalar uma planta, onde que estão esses materiais? A segunda pergunta, qual é a característica desse material? E aí tem um termo técnico que a gente usa que são os chamados sólidos voláteis. Né? A pergunta é, quanto que tem sólidos voláteis? O que são esses sólidos voláteis? Sólidos voláteis é uma inferência que a gente faz, uma análise em laboratório, relativamente simples, em que a gente faz uma inferência de quanto de matéria orgânica tem no seu material. Então, quanto mais sólidos voláteis, melhor, né, para o nosso processo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E se torna mais interessante. Quanto menos água esse material tiver, mais atrativo será para eu trazer isso para dentro de uma planta. E aí, como você mistura, como você faz a composição desses materiais, porque não é simplesmente você chega com os caminhões e vai jogando isso dentro de uma planta, você precisa ter uma certa mistura, né? É como os nutricionistas dizem para a gente, olha, você tem que comer isso, misturar isso, para que você tenha uma dieta melhor. Seria mais ou menos a dieta do A biodigestor. dieta A balanceada, dieta né? balanceada do biodigestor. E aí você tem diferentes tipos de substrato, uns degradam mais rapidamente, outros mais lentamente, alguns já podem acumular ácidos, outros podem ter um processo de inibição por amônia, por exemplo. Então você tem que entender um pouco isso, como que você mistura esses materiais, né, e como que você vai controlar esse processo dentro do digestor, porque muitas vezes você tem materiais que têm bastante sólidos voláteis, mas eles se degradam, tem uma degradação muito rápida. E aí há um desbalanço entre essas quatro fases do processo de biodigestão. E uma vez mais, né, a vida ensina, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo, né, entendendo como que a natureza é sábia. Então, esses processos todos, eles mandam sinais um para o outro. Então, quando, por exemplo, você tem um processo de degradação que é muito rápido, e as metanogênicas não conseguem consumir isso, começa a acumular ácidos graxos voláteis. E aí é como se as arcas metanogênicas pegassem um megafone e falassem lá para as que estão fazendo hidrólise, falassem, ó, para aí, porque eu não consigo mais comer tudo que vocês estão mandando aqui. Eu já estou cansado, já estou cheio, não consigo comer. E aí começa a acumular e o processo para, ou diminui a atividade. Como é que você vê isso no biodigestor? A concentração, o teor de metano começa a cair dentro do biodigestor, né? Começa a acumular mais CO2, seu biogás perde poder calórico, né? E aí você fala, mas está produzindo gás no meu biodigestor. Aí outro fala, mas está queimando menos, agora está com menos calor esse biogás. É por causa disso, porque está começando a acumular esse intermediário. Então, o sistema se automodula dentro de um reator. Então, por isso é importante a gente entender, porque tudo funciona como um sistema de freio e acelerador. De novo, lembra das aulas lá do nível médio, ciclo de Krebs, aquela coisa que a gente via, toda aquela coisa gigante.
tudo isso é modulado, né? Os processos biológicos são modulados, eles se conversam entre eles e esses processos eles atuam dessa maneira. Os micro-organismos eles atuam dessa maneira coordenada, né, entre eles. Então, quando você vai entendendo isso e respeitando isso, fica menos traumático, digamos assim, a gente entender os processos da digestão. Bem interessante, mas bem complexo, né? Entender que é um processo complexo que está ocorrendo dentro do biodigestor e entender que se a gente a qualidade do biogás que vai sair daquele biodigestor e, consequentemente, a capacidade ou a eficiência de geração de energia elétrica ou de substituição na energia térmica ou de biometano vai mudar conforme o que você colocar dentro do biodigestor e quanto você se dedicou ao tratamento prévio, à preparação. Então, assim, eu vou dar uns exemplos para você ver se está certo ou errado. Por exemplo, não misturar direito o substrato antes de colocar no biodigestor, né? E aí acaba entrando muito de um substrato, depois entra de outro substrato. Ou, por exemplo, alimentar o biodigestor só uma vez ao dia ou só uma vez a cada 2, 3 dias, por exemplo, o biodigestor. Também é uma lógica esse pré-tratamento também se trata disso, né? De a gente ter uma certa constância de alimentação. E isso acaba impactando totalmente depois na aplicação desse biogás e no custo e inclusive no funcionamento dos equipamentos de tratamento do biogás e de aproveitamento, né? Sim, o que a gente busca é produzirmos biogás com qualidade e estabilidade nos processos, né? Então, quem está lá na caixinha do biogás e do biometano, ele quer uma produção com qualidade e estabilidade, ele não quer variação. Nenhum de nós quer isso. Isso causa transtornos, né? Quanto maior a escala, mais complexo isso se torna. Então, por isso, a gente precisa entender como que esse processo acontece aí, dentro dos reatores. E tem vários parâmetros aí. Você disse que o processo é complexo, né? Então, as pessoas estão nos ouvindo agora e pensando, bom, aí tu falou que ele chega no laboratório, lá, pede para os alunos abraçarem o reator. Então, eu vou ter que pegar na minha planta, de 5.000 metros cúbicos, todo mundo chega de manhã na planta, todo mundo, a primeira coisa que faz é abraça o reator e depois vai trabalhar. Não. E a outra, com relação a essa complexidade que você fala, né, os reatores nos dão sinais, e isso é importante, né? Na vida, a gente precisa aprender a entender os sinais, né? Então, muitas vezes, ele pode passar de uma maneira desapercebida, mas quando você está trabalhando no dia a dia de uma planta de biogás, e operando, opa, começou, o pH mexeu, o teor de metano caiu um pouco, por que isso aconteceu? Então, a gente tentar entender isso. Então, alguns parâmetros que são relativamente simples, né? Eu sempre pergunto quando me consultam sobre o resíduo A com o resíduo B, posso misturar esses resíduos? Aí uma das coisas que eu pergunto é quanto que tem de alcalinidade nesse material? Aí as pessoas falam, mas eu quero saber do biogás, não da alcalinidade. Mas a alcalinidade é um dos exemplos, um dos parâmetros muito importante, porque ele ajuda a controlar, a manter o processo estável dentro de um reator. Ele é o tampão, que ele impede que tenha grandes flutuações de pH. E aí, de novo, né, olha a beleza dos processos. Como que a natureza ela se preparou para degradar naturalmente alguns tipos de resíduos? Como, por exemplo, os resíduos da produção animal, os resíduos, os esgotos, né, que são os dejetos. Eles entram facilmente em uma rota anaeróbia. E aí você olha dentro desses resíduos, eles têm uma alta alcalinidade, porque a natureza preparou isso para esses processos de degradação. Porque ela gosta, olha só que interessante, a natureza gosta da rota anaeróbia, porque nessa rota anaeróbia ela manda algumas moléculas mensageiras para alguns agentes
virem até ela para ajudar a degradação. Por exemplo, insetos são muito atraídos em uma lógica dessa da digestão anaeróbia. E aí os insetos são vetores. Dos micro-organismos. Então, um exemplo disso tem uma molécula que se chama escatol. Escatol é uma molécula que tem nas rosas, é o perfume das rosas, do jasmim, né? E também tem nos dejetos. Também atrai os insetos. Por que uma rosa tem esse escatol? Porque é maravilhoso, porque deixa tudo perfumado? Não, porque é uma malandragem que ela usa para atrair os agentes polinizadores. E nos resíduos da produção animal, por exemplo, nós temos escatol, que é produzido só com uma concentração muito mais alta. E para o nosso olfato, ele irrita, né? Ele não é agradável, dentro dessa lógica da digestão anaeróbica. Mas para os insetos, as moscas, né, são naturalmente por isso. Que são essenciais para o processo. Isso, né? Então, são os agentes, de novo, os mensageiros que a gente tem na natureza. E a gente, dentro dos processos da digestão, nos reatores, a gente quer controlar esses processos, né? Fazer isso controlado para que eles atuem de uma maneira que seja de nosso interesse. E aí, os reatores também dão mensagens. É importante entender esses sinais que ele está dando para a gente no processo. Você pode falar um pouquinho mais sobre esses sinais? Então, temperatura, pH, que sinais que esses... Tem alguns exemplos que você poderia trazer para a gente de... Sim, você tem um processo que está acontecendo no reator biológico. Em grandes plantas, né, as plantas de produção de gás, elas têm um controle de processo que a gente avalia isso, né? Então, está sempre sendo controlado o pH, a temperatura, uma coisa que nós chamamos de relação alcalinidade intermediária parcial, relação chamada IAP. Não dá para a gente entrar muito em detalhe nisso, mas ele te mostra mais ou menos como é que está esse equilíbrio, essa relação IAP, entre a alcalinidade e entre os ácidos que estão sendo formados, os ácidos de gás formados. Então, se você tem, por exemplo, um reator, vamos falar de temperatura. Então, você tem um reator que você está lá, você fala, eu vou aquecer o reator. Ótimo. Muitas vezes, só aquecer não adianta, porque você aquece, hora ele está a 37 graus, hora ele caiu para 28 graus. Isso é pior do que não aquecer um reator, se você não conseguir controlar o processo. Por quê? Os micro-organismos dentro de um reator, eles atuam em diferentes faixas de temperatura, ou seja, são diferentes grupos, são galeras diferentes que gostam de atuar a uma temperatura mais alta e uma temperatura mais baixa. Então, se você muda a temperatura do reator, ele começa a desequilibrar. Né? E aí você, então, tem que atuar isso, tomar cuidado com isso, com relação à temperatura do teu reator. E essa temperatura pode desequilibrar outros processos, como eu disse aí, na alcalinidade, na questão do acúmulo dos ácidos, nessa relação a IAP que a gente fala. E aí o pH pode flutuar dentro do seu reator. Né? Então, tem pH mais alto, um pH mais baixo, ele já também te dá indicativo de que tem algumas coisas que estão acontecendo dentro do seu reator e que você vai observar rapidamente isso lá na produção de metano. Porque nessas 4 fases da produção do biogás, né, a hidrólise, a acidogênese, a cetogênese e a metanogênese é a última fase do processo. E quando ela para, ou quando ela é inibida, todo aquele processo que vem em fila, né, é como se fossem carros andando em uma autoestrada, você tem um acidente lá na frente que começa a congestionar e pode até parar o movimento dos veículos. É isso que acontece, né, que esses processos todos são coordenados e mediados um com o outro, mandando essas mensagens. Então, sinal, né? Metano caiu, opa, tem coisa acontecendo no reator. Aumentou a concentração de CO2 no meu reator, acontecendo algum processo dentro, aí, eu mudei o substrato. E aí, quando a gente fala como a gente trabalha com resíduos, né? Resíduos, muitas vezes, eles não são
padronizados, vêm de processos produtivos diferentes, e, de novo, por isso, para nós, da cadeia de biogás, é importante a gente começar a usar o termo substrato para o processo da digestão. Você está recebendo um resíduo e aí mudou alguma coisa no seu processo, na produção de gás. Aí se pergunta, mudou alguma coisa no seu processo produtivo, que está com algum resíduo que a gente está recebendo aqui? O pessoal fala, não, está tudo certo, né? Não teve problema. Para ele tudo certo é que o produto que ele está gerando, se por exemplo ele está produzindo uma cervejaria, a cerveja está saindo com um padrão de qualidade que deveria, está tudo certo, não há problemas, né? Ele não está sentindo nenhuma dor. Mas, eventualmente, ele trocou algum detergente, algum desinfetante dentro da linha dele, isso foi para o resíduo, isso inibiu o teu processo lá. Aí a pessoa fala, mas teve lá, esses dias a gente mudou lá um desinfetante, mas não, isso aí não é importante. Aí você tem que ir, vai fazendo um trabalho de detetive para entender o que aconteceu e como que isso impacta dentro do seu processo, né? A vantagem que nós temos nos processos da digestão anaeróbia é que esses processos a gente consegue recuperar eles, né, com o reator, reajustando esses processos. Então, o processo da anaerobiose, a digestão anaeróbia, você pode deixar, por exemplo, um reator parado por um tempo e voltar a alimentar ele. Claro, né? Assim como nós, o nosso trato gastrointestinal, você está sem comer há, sei lá, 2 dias, você não vai já direto para uma feijoada, né? Você vai um pouco mais lento, mas você pode montar, alimentar, que esses micro-organismos que estão ali, eles estão ali só esperando a comida chegar. Porque nesse processo da digestão anaeróbia, na natureza acontece assim, as árqueas, dentro do processo da biologia, as arcas têm um domínio próprio, ou seja, é um grupo diferente, não são bactérias. E elas vivem em condições muito inóspitas, assim, muitas vezes. E elas, então, quando tem comida, elas se alimentam, quando não tem, elas ficam quietinhas. Elas gastam menos energia. Então, esses são os processos que acontecem dentro da digestão. Então, assim, entender os processos que acontecem dentro de um reator, de um biodigestor, são essenciais para a gente pensar enquanto, dependendo do substrato que a gente tem disponível naquela planta, quanto vai ser importante o pré-tratamento, de um pré-tratamento mais simples até algo mais complexo, mas sempre também pensando nesse processo de preparação do substrato, de mistura, de se houve uma grande mudança na qualidade, nos componentes daquele substrato num dia que seja colocado, né, muito lentamente no biodigestor, sempre pensando que bactérias são seres vivos que gostam de estabilidade. Então, grandes sustos, né, grandes mudanças da dieta podem gerar, inclusive, uma parada do biodigestor, né? O biodigestor parar de produzir biogás ou parar a composição do biogás, ter pouquíssimo metano, enfim, entrar em colapso realmente, né? Por isso que é tão importante o pré-tratamento. E aí, Ayrton, eu queria te perguntar, eu percebo que cada vez mais a gente está indo para um caminho de biogás numa lógica de indústria do biogás, né? De unidades com esse objetivo, para a produção de biogás. E cada vez mais eu acredito que vai se buscar tecnologias avançadas de pré-tratamento, processos de pré-tratamento. Realmente as empresas vão começar a prestar mais atenção nisso. Você concorda com isso? Você acha que isso vai ocorrer logo? Ou ainda a gente tem muitos passos a cumprir antes disso? Eu acho que isso já está acontecendo, Leidiane. Nós temos a questão, né, dos resíduos, dos substratos que entram na planta. Nós precisamos, primeiro, uma conexão com as cadeias que geram esses resíduos. Então, a gente tem que entender essa outra. Conheça o teu resíduo, o substrato que está entrando no seu biodigestor, de onde ele vem, como é que é o processo produtivo. Porque quem tem um resíduo, o resíduo não é inerente, ele é inerente, desculpa, mas ele não é o que você busca. Ninguém monta uma planta de um processo industrial, por exemplo, para produzir, sei lá, proteína animal, para produzir cerveja, para produzir algum alimento, para gerar resíduo. Né? O resíduo é um processo, parte do processo que não é desejável. Então,
Dentro dos processos, isso a gente precisa entender e trabalhar isso por isso que a importância do tema biogás como cadeia, né? Então, biogás como cadeia tem que entender as outras cadeias, como que as outras cadeias funcionam que alimentam o material para a gente. Então, isso é fundamental para que as pessoas entendam e compreendam isso, né? Não estou querendo dizer aqui, bom, mas o Ailton está pensando, então tem que botar um laboratório de controle de qualidade do caminhão de resíduo que chega. Então, o cara chegou lá, fala, espera aí, fica com esse caminhão carregado por 2 dias, eu vou dizer para você se você pode descarregar ou não. Também não é assim, né? Não, a gente usamos o bom senso nisso, mas é sempre essa conversa. Isso são conceitos, né? Tecnologias, que a gente chama de tecnologias limpas, tecnologias mais limpas, a redução dos processos, de agentes, né? O uso de insumos em diferentes processos produtivos, que para nós, da cadeia de biogás, também pode e vão nos interessar muito, né? Essa preparação, esse entendimento. E outra coisa, o futuro pensando um pouco, né, aqui no futuro do biogás com relação aos resíduos, à medida que a gente vai estruturando o biogás como cadeia, a busca por substratos ela vai aumentar. Então, a gente vai ter interesse por diferentes substratos, ou seja, um substrato que hoje não é interessante, talvez amanhã ele possa ser interessante, desde que eu faça um pré-tratamento nesse substrato, nesse resíduo, que eventualmente a Leidiane tem, que hoje não me interessa, eu falo, mas peraí, eu tenho uma tecnologia aqui para preparar esse material para jogar aqui. Outro ponto que eu vejo como futuro é a gente fazer a composição, a mistura desses materiais com culturas energéticas, por exemplo. Então, a gente vai ter que buscar atuar nisso, né? Embrapa nós estamos já trabalhando com projetos dentro dessa área para a gente utilizar esse tipo de material. O Brasil é um continente, a gente tem diferentes realidades regionais e a gente pode utilizar culturas que podem ser usadas para energia. Então, vejam aqui uma reflexão para todos nós. A Europa, principalmente a Alemanha, começou a estruturar a cadeia do biogás com culturas energéticas. E hoje eles estão misturando as culturas energéticas com resíduos. Nós estamos vindo pelo outro lado, com resíduos, e a gente, na minha leitura, o futuro próximo é que nós vamos misturar esses materiais com essas culturas energéticas para potencializarmos a geração de biogás. Além desses processos também de aumento do rendimento, né, de biogás, ou seja, quanto de biogás eu consigo tirar por quilo de sólido volátil que eu estou adicionando dentro desse meu reator. Então, é um processo que vai amadurecendo, ele vai crescendo e ele vai se estruturar dentro dessa maneira em função dos substratos, né, que nós temos. Então, você tem algumas regiões já, que eu observo assim, que estão se estruturando plantas e essas plantas vão ter conflito, né, vão ter necessidade de substrato para essas plantas. Algo que hoje é um resíduo, pode ter valor, né, no futuro bastante próximo para isso, em função todo da motivação da cadeia do biogás. Então, quando você, só para fazer um parênteses, cultivos energéticos, quando a gente fala, é plantar algum cultivo, né, alguma planta, para utilizar como fonte de energia. No Brasil, a gente já tem uma história em relação a isso, né? A gente usa o soja para produzir diesel, biodiesel, a cana para produzir etanol. Você acredita que existe essa possibilidade de a gente começar a encontrar cultivos energéticos com foco em produzir biogás ou em complementar plantas de biogás que já utilizam resíduos e ser um substrato que venha complementando, reduzindo sazonalidade? É algo nesse sentido, Ayrton? Exatamente. Então, assim, você tem todo um trabalho aí de melhoramento genético vegetal para que pode ser, né, são pesquisas a serem feitas na área que você desenvolver cultivares que eles podem ir para o lado de alimento ou para o lado de biogás. Um exemplo disso, a Embrapa, ela desenvolveu já uma variedade de sorgo
com fins para buscar a lógica de biogás. Né? A gente tem trabalhado, nós, na nossa unidade aqui, de Concórdia, com outras unidades, né? Como, por exemplo, a Embrapa Mini Sorgo, que fica em Minas. Né? Então, estamos trabalhando nisso, ou seja, você mudar a estrutura disso, ou seja, eu pego esse material, eu posso usar para alimentação animal, ou posso usar ele para a Alimentar as produção de biogás. bactérias. Para a produção de biogás. Então, isso são caminhos que a gente tem. Entendi. E, na minha leitura, eles não são concorrentes, eles são complementares. Porque você tem situações que isso pode ser interessante, e essa lógica que você está dizendo, na questão envolvendo a complementariedade do resíduo. Você tem resíduos que são, por exemplo, sazonais, né? Tem sazonalidade de geração de resíduo, e você pode complementar com esses outros substratos, como, por exemplo, das culturas energéticas, com condições de plantio para usar nas plantas de biogás. Então, aí tem uma alta sinergia nesse ponto. E aí vai ser, a gente voltando ao tema central desse podcast, para o ouvinte se conectar, quanto mais a gente avançar para essas misturas de substrato, o uso de cultivos energéticos, ou seja, plantas industriais, mais a gente vai precisar de pré-tratamento, de tecnologias e processos de pré-tratamento mais avançados nas plantas de biogás, certo? Exatamente. À medida que você sobe, né, que você avança nesses níveis tecnológicos assim para biogás, você precisa agregar tecnologia. Legal. Né? Isso é fundamental, esse ponto, né, esse avanço. E aí as tecnologias cabem, né? Pré-tratamento da biomassa. Em última análise, tudo isso é uma avaliação técnica e econômica, né, para ver se isso vale a pena. Então, por exemplo, né, esses dias eu estava conversando com um colega e ele fez uma pergunta, né, qual é o custo que tem para eu produzir o milho para fazer silagem, que vai para alimentação animal, e o milho, silagem, por exemplo, para usar em um biodigestor. Né? Então, assim, pergunta importante, né, para a gente avaliar isso, como que isso é o famoso custo do uso da terra. E quanto vai gerar, né? E No final quanto das vai contas, gerar? quanto Então, vai assim, vender a carne e quanto vai vender o biogás. exatamente. Então, de novo, cai naquilo que nós falamos antes. Entender as cadeias, né? Como é que essas cadeias Como um funcionam, todo. né? Como que cada uma delas opera, porque para nós, né, muitas vezes é algo simples. Não, vai ser assim, pronto. Aí você vai conversar com o pessoal que trabalha na outra cadeira e fala, não, isso aí não vai, aqui isso não vai virar, literalmente não vai virar, porque não tem interesse econômico para isso. Não, perfeito. E aí, Ayrton, aí vem um ponto importante que é ter massa crítica, né? Pessoas capacitadas que entendam dos processos e consigam olhar e dizer, para esse uso final do biogás que a planta faz, é interessante ter um pré-tratamento mais avançado, porque realmente aquele biogás vai ser pago por esse processo. Vai valer a pena. O valor que se vende esse biogás, ou que se reduz de custo com biogás, vale a pena gastar, investir mais no pré-tratamento e na operação do pré-tratamento do substrato. Então, me fala assim, qual que é a importância que você vê dessa questão de profissionalização, de ter mais profissionais capacitados, trabalhando com biogás? Qual que é o perfil desses profissionais para o futuro do setor quando você pensa mais nessa questão do processo de pré-tratamento e de digestão anaeróbia? Isso é bem vital dentro do processo de geração de biogás. Né? Então, você tem substratos, que, no caso, que vai fazer um pré-tratamento, a gente tem que testar isso, isso os laboratórios podem fazer, para você responder a pergunta. Eu vou usar um processo de ultrassom. Ok. Otimizamos o processo e com esse processo de ultrassom ele aumenta
a capacidade de geração de biogás desse substrato em mais ou menos 10%. Aí nós temos que fazer uma avaliação econômica para ver se isso vale a pena, esse aumento da produção de gás, qual é a escala que você tem e qual a tecnologia que você vai utilizar para isso, né? Para potencializar, para melhorar esse processo. E aí tem a questão dos profissionais assim que são, né, na área do biogás. A gente precisa muito, né, de profissionais dos diferentes níveis para auxiliar na tomada de decisão, né, decisões que sejam assertivas, né. Eu sempre brinco que a entrada de um substrato em um biodigestor não pode ser limitada pela bitola do cano, da tubulação de entrada, ou seja, passou pelo cano, está valendo. Não é isso, né? É questão de como que isso vai se comportar dentro do seu biodigestor, né? E a necessidade ou não desse pré-tratamento que você vai fazer. Tem alguns tratamentos que não precisam ser feitos, outros são fundamentais de serem feitos. E quem que vai saber isso, né? São os profissionais que estão ali trabalhando e entendendo realmente do processo de geração de biogás. Então, para os jovens, né, que estão nos ouvindo aqui agora, a questão das energias renováveis, o mercado do biogás, há uma necessidade muito grande de profissionais nessa área. Eu não tenho dúvidas assim, que quem está ingressando na área, se especializando na área, vai ter dificuldade de se colocar no mercado, porque nós aqui na Embrapa, no nosso micromundo aqui, frequentemente eu recebo ligações, né, de colegas das empresas. Olha, Ayrton, eu preciso de uma pessoa tal, com esse perfil, né? Porque as pessoas realmente estão precisando. Falar, mas eu não tenho para te indicar. Né? Às vezes as pessoas acham que eu não quero indicar, mas não tem. Né? Muitas vezes não tem profissional para isso. Né? A gente trabalha na formação de recursos humanos também, mas eu tenho muitos dos meus ex-alunos aqui que estão trabalhando em empresas. Né? Isso é bom, isso é importante, isso ajuda muito a gente ter qualidade. Né? Eu sempre lembro e falo isso na primeira visita que eu fiz à Europa, né? Eu visitei a primeira planta de biogás que eu visitei. A pessoa que estava operando a planta, né, me levou lá e começou a me mostrar os parâmetros de processo, de controle. Isso foi lá na década de 2000, né, mais ou menos 2005, 2006. Eu voltei impactado para o Brasil. Falei, gente, é isso que nós precisamos. O Então, operador da planta que estava entendia. mostrando, ó, aqui está produzindo tanto de metano, aqui está entrando tanto de sólidos voláteis. Né? Então, é isso que a gente precisa, entender os processos para que a gente possa controlar esses processos. Tá ótimo. Eu vejo assim muito a demanda por profissionais que hoje já estudam, já trabalham, já pesquisam na área de tratamento de efluentes, cada vez entenderem mais o impacto, porque a gente tinha um foco desses profissionais na qualidade do efluente final, né? O foco era tratar esses profissionais, se eles se especializarem e entender também desse outro efluente que nunca se deu muita atenção, que é o biogás, e começar a olhar os projetos desse ponto de vista do efluente gasoso, eles vão ter um diferencial, né? Então, eu observando muito a tua carreira, a carreira dos teus alunos, dos teus orientados, é muito isso, né? Partem muito da questão do tratamento do efluente e vão passar a ser muito importantes para a cadeia de biogás. A minha formação, né, de pesquisadora, eu venho do tratamento de efluentes. Né? Como eu falei no início da nossa conversa, eu sempre fui atraído por tratamento de efluentes. E eu observo muito, de uma maneira muito clara, essa mudança que a gente tem assim nesses últimos anos. Ou seja, o tratar um resíduo por tratar, ele já não se justifica mais. Então, tratar para como é que eu posso agregar valor a esse resíduo. Economia circular, né, Ayrton? As normativas ambientais,
E aí o biogás entra lindamente nesses processos, porque você pega, por exemplo, o esgoto, o tratamento de esgoto, por muito tempo, assim, você tinha lá seus reatores UASB, lá o biogás queimando, e sem aproveitamento dos resíduos. Hoje, as plantas, né, as modernas, estão começando realmente a pensar, bom, eu tenho biogás, esse biogás pode gerar energia elétrica que pode ajudar a redução no custo da energia elétrica do meu tratamento. Ou seja, você começa a olhar o processo de uma maneira mais integrada. Isso é o que nós chamamos de economia circular, né? Não é economia linear, ou seja, você vem, entra, trata e manda embora, que vai lá a tecnologia chamada ponta de tubo. Você começa a olhar como é que você pode olhar esse processo de uma maneira circular, que você pode extrair resíduos, materiais desse processo, e o metano, lindamente, é um exemplo disso, de uma maneira natural. Né? Acontece de uma maneira natural. Não, perfeito. E os profissionais cada vez mais vendo essa economia circular, esse processo todo, que vejam isso, vão se diferenciar, né? Mas, Ayrton, o papo está muito bom, mas vamos indo para o nosso fechamento. Antes de te pedir a mensagem final, eu queria te pedir um momento importante do nosso podcast, é o de recomendações. A gente queria te pedir se você tem alguma recomendação de livro, de vídeo, de filme, de podcast, para quem quer entender mais o setor, ou se capacitar como profissional, ou se desenvolver pessoalmente mesmo, né? Você tem alguma sugestão que você queira deixar para o nosso ouvinte? Eu tenho procurado assim ler e estudar um pouco os famosos, como Charles Chaplin dizia, né, tempos modernos. Assim, como o mundo moderno ele tem mudanças muito bruscas e disruptivas, assim, muito rapidamente, que tem acontecido a uma velocidade cada vez maior. E como diria o filósofo Zeca Pagodinho, camarão que dorme, a onda leva. Então a gente precisa estar entendendo um pouco isso, do que está acontecendo. E uma das coisas que eu tenho observado assim são as relações de trabalho. Né? Como que as pessoas têm reagido assim a essas relações do trabalho. E eu tenho estudado um pouco isso, procurado, não na lógica de um especialista, mas para que eu possa entender, né, as relações do trabalho. Né? A gente tem a Embrapa, uma empresa de pesquisa, nós trabalhamos com uma lógica de inovação aberta, a gente tem relações, muitas conexões com empresas e com projetos, né? Até assim, as empresas são, a gente sempre diz, muito bem-vindas dentro da Embrapa, porque elas são os agentes transformadores que fazem as coisas realmente acontecerem. Né? Então, essas relações com as empresas, as relações no ambiente da pesquisa, relacionando com o ambiente acadêmico, né? Alunos, a formação de recursos humanos. Então, tem um podcast que eu ouvi recentemente que se chama o futuro, né, presente do trabalho. Ele está no Spotify e fala um pouco dessas relações, né? Alguns termos que a gente ouve por aí, né? Dessas relações com o trabalho. Eu recomendo para quem tiver um tempinho, né? Tiver como a Lidiane lavando a louça também, eu acho que vale a pena escutar e para a gente refletir, principalmente isso, porque tem alguns temas nessas relações de trabalho, né, que a gente fala dos famosos choques de gerações, né? Então, eu acho que a gente precisa entender o outro, né? As gerações precisam entender, precisam se conectar para que a gente consiga avançar, né? Coisas que, para mim, assim, muitas vezes são difíceis de entender pela minha geração, como eu fui formado, né, como pesquisador, para as novas gerações, não, isso é algo muito simples e muito tranquilo. Então, eu preciso entendê-los, e eles também precisam entender a minha geração, por exemplo. Então, esse futuro do trabalho, eu acho que porque mexe com recursos humanos e com as Que são pessoas, e são essenciais, as né? pessoas que fazem, no caso, o biogás acontecer.
né? Não adianta ter só um reator se você não tem pessoas conectadas a esses processos em volta, né? Então, isso acho que é algo, assim, um pouco se relaciona ao meu trabalho, mas que eu tenho procurado ouvir isso, né? E eu tenho gostado muito de ouvir podcast quando eu vou pedalar, né? Então, eu vou pedalar, boto um podcast, fico ouvindo e fazendo as minhas reflexões, né? Sempre com muito cuidado para não cair, né? Porque Para não desconcentrar. morro para não cair num morro aqui, mas enfim, é isso, ser uma reflexão para todos, Ótimo. né? Para todos nós. Não, a gente vai. Obrigada pela recomendação. A gente vai deixar na descrição do podcast. A gente vai encontrar o podcast e deixar na descrição. Você é do grupo da Vanice, né? Que escuta podcast fazendo exercício físico, né? A Vanice, a sócia da Amplo. Eu já sou a que vê vídeo de YouTube e escuta podcast lavando a louça, gente. Eu gosto disso. E tem muita louça para lavar sempre, então acabo trabalhando e me divertindo vendo vídeo e escutando podcast. Obrigada da recomendação, Ayrton. E agora eu te peço mensagem final, em poucas palavras, o que você gostaria de deixar sobre esse nosso tema central, que é pré-tratamento e o impacto na digestão anaeróbia? Uma mensagem motivadora para todos. Pode ser. Espero, né, que Gente, seja assim, motivadora. o biogás é feito por múltiplas competências, né? Então, a gente precisa realmente olhar isso nessas múltiplas competências, conversarmos entre os diferentes atores da cadeia do biogás para que a gente consiga ter experiências, que as experiências sejam de sucesso. Porque o biogás sempre é motivado por expectativas, né? E uma matemática bastante simples, quando a expectativa menos a frustração é igual à realidade. Então, sempre tem que ficar positiva essa matemática aí, né? Para que a expectativa seja igual, sempre superior, né? do que a frustração. Então, entender os processos, as limitações de cada reator, as limitações de cada substrato, né? Muitas vezes me chamam para algumas conversas, assim, para alguma discussão, e eu digo, olha, eu acredito que esse substrato ele vai produzir menos biogás do que isso aqui. Não, mas aqui vai produzir isso. É biológico o processo, né? Não é que eu não queira, mas pode ter limitação disso. Então, entender os processos, conversar entre as pessoas com diferentes atores, né? E eu sou um entusiasta da cadeia do biogás. Às vezes eu falo algumas coisas e o pessoal fala, o Ayrton é contra o biogás. Não, absolutamente. Eu quero que ele cresça com sustentabilidade. Essa eu acho que é a chave, como eu disse antes, biogás com qualidade e com estabilidade. Eu acho que é isso que todos precisam, né, para o biogás. Tá bem? Ótimo, não, perfeito. Eu acho que esse é o ponto. A gente não é que a gente é pessimista, né, Ayrton? Eu também às vezes a gente é pé no chão. A gente não quer que o biogás seja mais essa seja mais uma onda, mas que seja realmente uma nova fase do setor e isso perdure, né? Para não sempre penso em você quando eu falo de expectativas não atendidas do setor, assim, que é um risco muito grande, né? Ayrton, agradecemos imensamente sua participação no podcast da Amplo. Foi uma honra ter você aqui com a gente, poder fazer esse bate-papo gravado para os nossos ouvintes escutarem tanto conhecimento, tanta experiência no setor. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigado, Leidiane. Foi uma satisfação nós estarmos aqui e conversarmos um pouco. Espero que aqueles que escutarão nas diferentes atividades esse podcast, que isso de alguma maneira possa ser útil, né, para todos. E dizer uma vez mais que a Embrapa, uma empresa pública, nós estamos à disposição de colaborar, né, com os diferentes atores da cadeia do biogás e, como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa de cooperação, a gente precisa cooperar para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. E essa lógica que a Embrapa trabalha, na cooperação com outras unidades da Embrapa, com universidades, com outras ICTs, com o setor privado,
é isso, né? Esse grande caldo aí que faz com que todos cresçam. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem. Obrigada, Ayrton. E a você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui, eu quero te agradecer muito a sua companhia. Eu espero que você tenha gostado. Esse podcast é para você que tem interesse em biogás e biometano e por isso nós queremos saber a sua opinião. Mande para nós perguntas, sugestões de pauta, sugestões de profissionais do setor que você gostaria de ouvir no podcast da Amplo Biogás. O nosso e-mail é contato@amplobiogás.com.br. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, lembra de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para que quando a gente tiver um novo episódio você já seja avisado. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, lembre-se de seguir o nosso perfil e recomendar para uma pessoa que você acredite que irá gostar. A gente fica por aqui com esse episódio do podcast da Amplo Biogás, em que tratamos de pré-tratamento de substratos e performance da digestão anaeróbia. Um abraço meu e de toda a equipe Amplo Biogás. Esse podcast foi produzido pela Amplo Biogás, roteiro de Leidiane Mariani e Renata Tomasi, edição de Renata Tomasi e Laís Moutinho e revisão de Vanice Nakano.